No meu vídeo antigo sobre esse tema eu disse que o loop acontecia diariamente, mas eu cometi um erro. Nós realmente fazemos bosta com nossa terciária todo dia, mas diferente do loop, isso acontece só algumas vezes e em momentos diferentes do dia. Já o loop, como o próprio nome já diz, é um loop, então requer um estado constante de irritação e imaturidade para ser considerado um loop. Correção feita, agora vamos lá. Imagine da seguinte forma, a sua função dominante é o guerreiro, e o mais importante para o guerreiro é ele mesmo, não suas ferramentas de combate. Então o seu objetivo é satisfazer a vontade do guerreiro, cumprir os objetivos que ele quer, que são os seus também. Mas como ele luta? Um guerreiro precisa de uma arma, né? Então, esse guerreiro tem duas armas principais. A sua arma primária, que é a que ele usa melhor, é a função auxiliar. Inicialmente, ele enfrenta o inimigo usando ela para vencer a luta, e caso não der certo, poderá partir para a terciária, que é a sua arma secundária, que você tem bem menos habilidade com. E se após muitas tentativas nada funcionar, o desespero bate e o guerreiro apela para a função inferior, que seria como lutar na mão mesmo, ou dar socos no próprio rosto, de tão ineficaz que pode ser. Entendeu? A dominante é o fim, as outras são o meio para alcançar esse fim. Quando tu tá em loop, tu ignora várias vezes seguidas a sua função auxiliar, e dá mais poder pra terciária agir. O loop acontece quando você passa por uma situação de estresse que te deixa bolado. Ele é uma forma imatura de tentar resolver um problema. É a sua válvula de escape para não entrar na gripe, que ocorre em casos mais intensos de estresse. E quando eu digo estresse, não entenda como somente raiva, mas qualquer emoção negativa que te sobrecarrega e te deixa para baixo. Quando tu tá em loop, tu ignora a sua função auxiliar, pois diferente da dominante, que flui naturalmente, a secundária requer esforço consciente para usá-la bem e coerentemente. E é difícil ser racional e ponderado em situações de estresse. Você entra em loop quando desistiu de tentar resolver o problema que está enfrentando usando sua função auxiliar, e partiu para um caminho mais fácil, usar a dominante junto da terciária de forma imatura para resolver o problema à força. Talvez sua tentativa funcione. Esse é um caminho mais fácil, mas que pode ser altamente prejudicial. Frequentemente, o custo para resolver o problema dessa forma não vale a pena, e traz mais mal do que bem. Fica meio difícil de imaginar como funciona o loop só falando de funções, né? Então aqui vai um exemplo. Um INTJ que entra em loop será rude e insensível, fará afirmações ofensivas sem lógica e tentará diminuir o outro de alguma forma, sem se importar com o sentimento alheio e sem pensar muito se suas afirmações fazem sentido. Os INTJs naturalmente gostam de fazer afirmações fortes e controversas, que são logicamente corretas, pois valorizam a razão e sentem nojo do sentimentalismo excessivo que impede as pessoas de descobrirem verdades desagradáveis. É divertido para eles provocarem os outros com fatos difíceis de se engolir, mas quando eles entram em loop, as afirmações se tornam muito mais ofensivas e bem menos lógicas, sacou? Você naturalmente se sente bem pisando na terciária para enaltecer a sua função auxiliar. No seu dia a dia, isso acontece e é condição essencial para manter o domínio da auxiliar, afinal a sua terciária e auxiliar são opostas. Por exemplo, ou você coleta muitos detalhes do ambiente, sensação extrovertida, ou analisa profundamente alguns em específico, intuição introvertida. Mas como a gente lida com esse loop, então? A dica que eu te dou para lidar é diminuindo a estimulação que a sua função inferior está sofrendo e realizando atividades relativas à sua função dominante que te fazem se sentir bem. Não tente forçar a sua auxiliar para resolver o problema, pois será bem difícil e tu provavelmente vai cair nas garras da terciária e fazer merda. Em vez disso, desvie sua atenção temporariamente do problema. Nós recarregamos nossas energias de maneiras diferentes. Então, se você for um introvertido, se isole. E se for um extrovertido, interaja com o mundo de forma positiva e agradável, usando principalmente sua função dominante. Por exemplo, se você for um ESTP, saia para dar uma caminhada ou vá lavar a louça. Já se for um INTJ, comece a escrever um roteiro sobre o loop do MBTI. etc, etc. Dá para extrair algo de bom do loop. E é uma oportunidade de crescimento também.